quero que vocês agora mostrem discernimento, tá? Discernimento. Aquela briga do Oswaldo com o Gomide, que é um belo jornalista, um cara estudioso de futebol, ela gerou uma série de situações. Ela gerou, num primeiro momento, o afastamento do Gomide do CT do Atlético, depois gerou a demissão do Oswaldo Oliveira, não adianta dizer que as coisas eram separadas porque não eram. Claro que não. E agora gerou uma série de manifestos de treinadores de todos os setores, o Paulo Roberto, o Eduardo Batista, o Falcão, acho que fez alguma coisa. Quem mais? Teve mais treinadores que fizeram isso? Teve o Wagner Mancini também. Vários treinadores tiveram manifestações contestando o relacionamento imprensa, técnicos, e também o manifesto, segundo Wagner Mancini, que é presidente da Associação dos Treinadores, era um manifesto no sentido de respeitar mais o treinador, dando-lhe tempo para trabalhar e respeitando mais o treinador no relacionamento com a imprensa. Ok? Foram os dois itens citados. Ele não disse em nenhum momento que o treinador sempre tinha razão, e também disse que o relacionamento muitas vezes a pegada é muito forte, exagera-se em alguns fatores. Senhores, quem tem razão desse lado, se é que dá para dizer que um lado tem a razão? E aí, Nilson César? Ô Flávio, eu acho que isso aí é uma questão de educação. A relação entre qualquer pessoa, e aí são duas funções, né? O repórter e o treinador, é uma questão de educação. Você vai me respeitar até o ponto que eu respeitar você. Pronto, é assim que funciona. Você não vê um lado só como culpado. Não tem, não existe culpa. Nesse aspecto que eu falei, vamos ver se... Porque, claro, nós somos imprensa, nós somos um lado. Não existe culpa nenhuma de um lado nem de outro. Se eu respeito a pessoa que eu estou perguntando, é que você sabe que tem muito mimimi. Tem cara que não gosta de ser questionado, tem cara que não... Isso é uma bobagem. Mas jornalista também é cheio de mimimi. Também tem jornalista mimimi. Também é cheio de mimimi. Tem os dois lados. Tem mimimi jornalista e mimimi... mimimi treinador. Treinador, jogador. Tem os dois lados. Por isso que eu estou dizendo, é uma questão de educação. Se você educadamente está lá fazendo o seu trabalho, não agride o cara no aspecto pessoal. Você acha que tem que repensar a relação, então? Eles têm razão, os treinadores, nesse aspecto? Que eles querem repensar essa situação, criar uma maneira, respeitar, na verdade, repensar esse relacionamento. Tá certo isso? Eu acho que não. Eu acho que não. Eu acho que tem que continuar do jeito que é. É assim no mundo inteiro. Tá lá uma bancada, o cara fica na bancada e o cidadão faz a pergunta. A Copa do Mundo é assim, por que tem que modificar? É assim, foi instituído dessa maneira. O que eu entendi que você falou foi o seguinte, que os técnicos, eles são muito alvo, direto. Eles entram, já começa, vai cair. Aí entra, quem é outro, sabe? É muito alvo em cima do técnico. Até porque os jogadores hoje são uns cagões, né? A gente sabe disso. E como eles não se expõem, o técnico se expõe. O técnico passou a ganhar muito mais, ser mais valorizado. Por exemplo, a gente tinha times espetaculares mais lá atrás, e eu não gosto de passado, mas a verdade é que os jogadores se expunham. Então as estrelas dos times eram os jogadores. Hoje não. Hoje 90% dos times, a estrela é o técnico. Isso é uma realidade. Na verdade, até porque os jogadores são medrosos. Na verdade, é o técnico que vai para a entrevista coletiva. Ele dá a cara a tapa. O jogador se esconde, foge, a assessoria esconde o cara não pode falar, não sei o quê. Quando perde... Não, eu conto sempre... Às vezes entrevista, o assessor me manda as perguntas antes para ver se eu aprovo as perguntas. Eu conto sempre do Mesa Redonda. A gente convida o cara no clássico, aí o assessor fala assim, ele vai, desde que não perca. Já tá, é verdade, isso acontece em todos os programas. O cara fala, não, só vai se ganhar ou se não perder. O cara tem medo de se expor se perder. Um ou outro jogador tem mais coragem, o resto... Então criou-se uma geração de cagões. A verdade é essa. A culpa não é nem dos caras. O jogador chega nesse sistema. Jogador novinho, então não sei o quê. Já se cria um bloqueio para esses caras que eles são gerados para ser medrosos. E o treinador tem que se expor. Na verdade, esses caras são muito mal assessorados. Não sei nem se é isso, mas criou-se uma blindagem. Para você ter um bom assessor é raro. É raro. Criou-se uma blindagem. Eu não vou nem discutir o trabalho das pessoas. A maioria dos assessores é fraquinho, sabe? A maioria fraca. Eles criam uma blindagem. Eu não sei se isso é ordem Não, mas é porque é fraco. O assessor é fraco. Quando o cara tem um bom assessor, funciona diferente.
quando tem uma boa assessoria e quando o cara tem personalidade forte, né? Personalidade forte. Esse é o ponto. Os jogadores não tem, muito raro. Também é diferente. Então, depende muito do... O Muricy, por exemplo, que era um cara que todo mundo falava que é mal-humorado, que é imprensa, não sei o quê. Não tem nada de mal-humorado, pô. O jeito dele é aquele. Quem conhece o Muricy, por exemplo, sabe que o jeito dele é aquele lá. Passou 2 minutos depois da entrevista, ele tá lá brincando com o cidadão. O jeito do cara é esse. Você tem que entender o jeito de cada um. E aí, Márcio, você que é repórter, que convive com essa situação? Flávio, eles são muito... A gente é chato, eles são chatos, e agora tá na moda do fechar treino, faz tudo escondido, fecha treino pra dar rachão. Isso o jogador fala pra gente, né? Como é que foi o treino e tal? Eu soube de um jogador em janeiro, agora nas férias, sobre o Micali, no Atlético Mineiro. Que ele é um aventureiro, que a forma dele gerir o grupo é péssima, e de um cara rodado aí, que já jogou fora do país, essa coisa toda aí. Então, isso aí só corrobora com o que eu já achava dele. Não era fã dele como técnico, e com essa opinião que eu tive, com esse comentário que eu tive desse jogador, por isso que o Atlético caiu, foi de bico, o início do fracasso foi ali, para ter uma temporada tão ruim. Tem um exagero do nosso lado? Tem, concordo. Tem um exagero do lado do técnico? Tem. Tem técnico que chega com educação e fala, vamos desligar a câmera agora, não pode filmar aqui e tal, e você vê que gente filma escondido, sabe? Isso vai perdendo a confiança, isso todo mundo acaba pagando pato, generaliza, sabe, acaba todo mundo sendo proibido de entrar num treino por causa disso. Esse episódio do Oswaldo aí, eu não concordo, o Oswaldo estava errado, o Léo Gomide, eu me dei muito bem com ele no período em que ele trabalhava aqui em São Paulo e fazia São Paulo Futebol Clube, acredito nele. Ele disse que em nenhum momento falou aquilo pro Oswaldo, em nenhum momento ele falou aquilo pro Oswaldo. A frase, o palavrão. Eu tô aqui só fazendo meu trabalho. Tá aí no meio do barulho, Flávio. Eu tô aqui só fazendo meu trabalho. Um trabalho pode rimar com aquilo que ele entendeu. Não tô aqui defendendo ninguém. Só tô falando o que o Léo Gomide me disse. Aí é um caso pontual. Eu queria falar mais do geral mesmo. Eu só tô ilustrando essa passagem aí, porque é o que tá gerando toda essa discussão e o que mais se acentuou aí com os técnicos que, foi a gota que se manifestaram. Porque toda hora tem a gota d'água. Mas os técnicos também, eles não se manifestam, aqueles que pulam de galho em galho e enchem o bolso com multas milionárias que eles pegam. Aí eu não vejo eles se manifestarem. Tem muitos que pegam multas, fazem o pé de meia só com as multas, e aí não tem mimimi. E aí quando acontecem demissões assim, eles colocam a culpa em A, em B. Eu acho que, sabe, cada um que toque a sua vida. Tem alguns que tem... eles falam que a imprensa tem nível duvidoso, tem mesmo. Tem alguns que entendem de bola, tem outros que não entendem de bola. Como treinador. Assim como tem treinador que entendem de bola. Cartola tem até um outro que entende, mas 99% não entende nada. E outros que enganam, entendeu, Flávio? Eu já quebrei o pau com o Muricy em eliminação de Libertadores e tal, e tenho uma ótima relação com o Muricy, também com o Vanderlei Luxemburgo. A vida é assim, claro. A última geração de jogador que eu tenho amizade é essa que disputou a Copa de 2010. Eles estão parando. Luiz Fabiano, Kaká, Elano, esses caras aí, Robinho. Essa de agora não tenho amizade com ninguém, porque são todos frescos, mimados, precisam de babá pra tudo. Então, aí é que tá. Criou-se uma geração de cagões, é o que eu falei. Eles são blindados pra tudo. Se eles não podem dar uma declaração depois que perde, eles não vão se acostumar com a adversidade. Eu quero que se dane, pra mim tanto faz, não muda nada. Principalmente jogador que perde, é tudo um bando de jogador ruim. O que perde piorou mais ainda. Mas só tô colocando uma situação. Eu, por exemplo, tenho um programa, tanto aqui como lá na TV. O programa vai sair. Ou com eles ou sem eles. E digo mais, nem muda a audiência, porque 99% dos jogadores, se eles passarem na Avenida Paulista, ninguém sabe quem é. Então não muda, não tô defendendo causa própria, não muda nada. Mas eu só tô colocando uma situação que esses caras não estão habituados à adversidade. Quando pintar a adversidade, aí chora. É claro. E outra, esse é o problema. No São Paulo, antes da reforma na sala de imprensa ali, Flávio, você chegava, entrevistava os caras na piscina, no CT da Barra Funda.
Um se agachava aqui, pegava fulano, outro Beltrano, outro ia lá, tá. Não tinha nada dessa frescura, Flávio, não tinha mimimi. Quando alguém não gostava de alguma coisa, no dia seguinte ia lá, Spímpolo, vem cá, pô, aconteceu isso assim, pô, não gostei, acabou. Perfeito, a vida seguia, ótimo. Resolvi a história. Claro. Hoje é muito mimimi, muita historinha. Eu queria falar com o Flávio, pô, mas o Flávio, ele não jogou porque ele tava com dor muscular, eu não vou deixar ele falar hoje pra você, é melhor ele não falar. É muito cara que nunca pisou no campo, nunca pegou um microfone, nunca entrou numa redação de uma emissora importante, assessorando o jogador. E isso atrapalha também. E muito cara que acha que tá ajudando o jogador, que só serve pra pegar boleto, pra ir pagar conta no banco e pra pegar filho na escola e acha que trabalha ajudando o jogador. E pra ser justo, muitos jornalistas que não se preparam. Tá cheio. Não é verdade? Eu acho que é legal a gente colocar os dois lados. Porque o jornalista, coitadinho, é vítima. Não, tem cara que faz pergunta descabida. Tem cara que não presta atenção em treino. Isso é real, isso é verdade. Isso é verdade também. Tem cara que pega, como não conhece o negócio, fica enchendo o saco de um determinado treinador, porque a notícia dele tá naquilo. Ele vai, vou derrubar esse treinador, aí já tenho notícia quando eu vou procurar. Hoje não tem mais treino pra ver, Flávio. Hoje a realidade é que não tem mais treino pra ver. Você não vê mais treino. Você vê 10, 15 minutos do treino, aí você vai pra longe e você não tem mais acesso e você volta pra fazer a entrevista. Acabou aquela parte que você discutia, era aquele exercício de você, pô, mas isso ele não fez no treino, essa alteração ele fez no treino, ele colocou fulano no lugar de Beltrano, tal, sabe? Olha, ele errou isso aqui, errou aquilo. Hoje você não vê mais treino. Eu lembro daquela pergunta do Rogério pro nosso parceiro, até Humberto Ferretti, da Bandeirantes, ele fez uma pergunta, aí o Rogério já questionou, interpelou na hora da pergunta, aí ele continua perguntando, não, é que no treino a gente não teve acesso, mas também não adianta vocês terem acesso, que não vai mudar nada, vocês tendo acesso ou não. Lembra no jogo no Morumbi? Logo depois que São Paulo perdeu pro Flamengo fora de casa, o Rogério caiu, foi antes desse jogo, não me lembro agora o adversário do Morumbi. Pô, como é que o Rogério fala isso? Um cara, sabe, que pegou as duas épocas, a época que era aberta, que todo mundo via, e a época que foi fechada, que ninguém via nada. Como é que o Rogério, sendo um cara inteligente, fala um negócio desse? É claro que tem diferença. E ali ele generalizou todo mundo. Como ninguém presta atenção em nada? Então, Flávio, tá ruim dos dois lados. Isso gera... O cara vai ter que dar notícia. Isso gera... E aí não reclama a fofoquinha. Depois. Isso gera... O cara vai ter que dar notícia. Ele tem que preencher o espaço. Aí vem a notícia. Vai do jeito aí que é especulação. Quiser. Aí vem o cara que fala alguma coisa. O cara vai... Eu ouvi dizer... Você concorda? Não concordo. Mas é real. Aí vai gerar. O cara ajuda a gerar notícia. É melhor ouvir da tua boca, né? Entendeu? É isso. Bruno Prado. Eu acho que é um círculo vicioso que todos os lados têm responsabilidade. Aí eu acho que uma coisa que acontece aqui, queda de técnico. Eu acho que isso incomoda os treinadores. Eu acho que eles têm culpa, os dirigentes têm culpa e a imprensa tem culpa também. Pela queda tão rápida de treinadores. A imprensa tem a sua parcela de culpa nisso também. No caso do Oswaldo, acho até que a pergunta feita não foi para causar todo aquele descontrole do Oswaldo de Oliveira. Mas em outros casos, por exemplo, Eduardo Batista no Palmeiras, quando ele fez aquele desabafo no jogo no Uruguai, ele tinha toda a razão. Acho que ali ele tinha razão. Que aí começaram aquela coisinha, que ele não tem o controle do grupo, que ele brigou com esse aqui, ele brigou com esse aqui. Ali ele tinha razão. Foi uma coisa, foi falada que não estava ali materializada. Ninguém. Os caras saíam do braço toda semana, Bruno. Era o Murtosa, era o Omar Feitosa com o Felipe Melo. Aí era o Felipe Melo, eu não sei com quem. Você é obrigado a perguntar isso pro técnico. Mas aí colocavam a responsabilidade nele porque ele era novo, então ele não tinha controle. Mas ele que afastasse os caras ali, ele que... E aí quem afastou e fez bobagem foi o Cuca, que era experiente, que eu acho que ele errou feio quando ele afastou o Felipe Melo. Acho que ali foi um erro gravíssimo do Cuca. Porque o Felipe foi afastado porque o contestou, não pode contestar o treinador? Isso aí eu acho errado. Ou se ele cometer um ato de disciplina, que seja claro, ele vai ficar 2 semanas fora porque ele fez isso, isso e isso. Não aquela coisa, ele vai ficar fora até quando eu quiser. Eu acho errado. Acho que, pelo que a gente tem de informação, o Cuca conduziu pior o elenco do que o Eduardo. E o Cuca era um cara mais experiente. Algumas coisas que acontecem, aí eu não estou discutindo se o técnico é bom ou ruim. O Rogério Ceni começou a cair porque chegava tarde nas coletivas. Aí só ficaram esperando perder, criaram uma bronca do cara e ficaram esperando perder. Aí quando perdesse ia dar com mais vontade do que daria em outro que é mais simpático. Isso acontece. Isso aconteceu com o Dunga na seleção também, na primeira passagem. Estavam esperando perder para bater com mais vontade do que bateria num que é mais simpático. Eu acho que o Tite não vai apanhar como o Dunga apanhou em 2010
se ele perder essa Copa de 18, porque ele é mais simpático e o outro é mais antipático. O Tite é mais amigo dos outros, o Dunga não. Então batem com mais vontade em quem não é tão amigo. E isso acontece. E quando você tem um debate, o time perde algum jogo, concordo 100% e você tem um debate, será que esse vai cair ou não vai cair? Mesmo que isso seja uma realidade, que ele corra risco, esse debate já gera pressão pro dirigente que é frouxo demitir. Então eu acho que isso acontece aquele que também. tá afim do caos, né, lógico. E acho que aí é onde os treinadores acho que tem culpa. Acho que eles se unirem para protestar é até justo. Mas eles também não se unem contra o dirigente, porque eles têm medo de ficar sem emprego. Acho que essa união também deveria acontecer contra o dirigente. Essa demissão foi absurda, ninguém vai aceitar esse cargo. Vai ficar sem técnico até o fim do ano porque desrespeitou o profissional. Fazer uma greve. Ninguém nem o técnico trabalha. Até eles têm algumas razões de desunião. E já tem outro técnico lá. E daqui a pouco vai ter um no Atlético. Então, acho que eles devem se unir também em outras causas. Contra dirigente, que são os empregadores deles, são. Mas se eles querem mudar alguma coisa, quem tem o poder, como eu falei, acho que a imprensa tem a sua culpa, mas quem tem o poder de demiti-los ou não é o dirigente. Contra os dirigentes eles não fazem nada.